O 3D Cursor no Blender é uma ferramenta muito útil para modelagem e manipulação de objetos. Ele é um ponto de referência em um espaço 3D que você pode mover e usar para várias funções. Por padrão, ele aparece no centro do grid, como podemos ver aqui. Este objeto aqui é o cursor 3D. Ele está aqui no centro do grid e esta será sempre a sua posição inicial. Vamos ver algumas das principais aplicações do 3D Cursor. Podemos usar o 3D Cursor como um ponto de referência para posicionar ou criar novos objetos. Ao adicionar um novo objeto, ele será colocado na posição do 3D Cursor. Vou deletar este cubo e vou adicionar um novo objeto. Shift A, Mesh. Vou colocar agora um cilindro. Podemos ver que ele é adicionado justamente onde está o 3D Cursor. O 3D Cursor pode ser usado para definir o centro de transformação de um objeto. Isso significa que você pode alterar o ponto de origem. O ponto de origem é esse pontinho laranja, bem aqui no centro. Podemos alterar esse ponto de origem para rotações, escalas e movimentações de um objeto. Ele também pode servir como um ponto de pivô, ao usar ferramentas de transformação como rotação e escala. Quando você altera o ponto de pivô para o 3D Cursor, todas as transformações são calculadas em relação a ele. Durante a modelagem, o 3D Cursor pode ser usado para definir o ponto de origem para novas seleções, operações de espelhamento e outras adições. Por exemplo, ao adicionar um novo elemento, como uma face ou vértice, ele pode ser criado em relação ao 3D Cursor. Ele também pode ser usado para operações de snap, permitindo que nós possamos alinhar objetos ou elementos de malha com precisão. Podemos alterar a posição do cursor através do painel lateral, usando o atalho N. Após isso, nós vamos até aqui a aba View e temos aqui a seção 3D Cursor. Podemos mudar a posição em X, a posição em Y e a posição em Z. Para voltarmos à posição central, nós podemos zerar os valores novamente. O mais prático para colocar o cursor no centro do grid é usar o atalho Shift C. Vou modificar aqui a posição novamente. E para voltarmos o cursor para o centro do grid, podemos usar o atalho Shift C, que é o mais prático. Para fecharmos esse painelzinho lateral aqui, usamos novamente o atalho N. Uma outra forma de posicionar o cursor 3D é através do atalho Shift mais
o botão direito do mouse no lugar que você quer que ele fique. Shift, botão direito, e podemos mudar a posição do cursor. Se colocarmos aqui, vou deletar este cilindro. Ao adicionarmos uma nova malha, ele vai exatamente para onde está o nosso cursor. Se nós usarmos Shift e o botão direito do mouse, clicamos em alguma parte do grid e mantemos pressionado o botão direito, nós podemos arrastar o nosso cursor. Ou seja, podemos usá-lo de forma livre. Podemos também ocultar o cursor 3D. Para isso, nós vamos aqui na opção Overlay, Show Overlays, e podemos aqui desabilitar o cursor. Vou deletar este plano, colocar aqui o cursor no centro do grid com Shift C, Shift A, vou adicionar uma malha, novamente um cubo. Se aplicarmos uma rotação nesse cubo, usando o atalho R, podemos ver que ele rotaciona com relação ao ponto de origem. O ponto de origem é aquele pontinho laranja bem no centro. Vamos usar o Shift e clicar com o botão direito bem nessa parte inferior aqui do cubo. Com isso, o nosso cursor vem para esta posição. Agora podemos vir até Object, Set Origin e escolher Origin to 3D Cursor. Isso fará com que o ponto de origem do objeto se mova para a posição do 3D cursor. Olhando para o objeto, nós podemos observar que o ponto de origem foi movido para a posição do 3D cursor. Agora, a nossa referência é exatamente aqui. Ao rotacionar, temos uma rotação com base nesse ponto de origem. E isto serve para todas as outras transformações. Estas funcionalidades fazem do 3D Cursor, ou 3D Cursor em inglês, uma ferramenta central no fluxo de trabalho de modelagem e manipulação no Blender.